Primeiro caso, a criatura do necrotério. Olá para todos. Meu nome é Renato. E o caso que vou contar aqui no canal, apesar de inexplicável e surpreendente, realmente aconteceu comigo. Mesmo que ninguém consiga acreditar naquilo que me ocorreu, eu posso afirmar e garantir a autenticidade e exatidão em cada um dos detalhes do fatídico evento pelo qual eu passei. Talvez para as pessoas céticas que tenham dificuldade em aceitar aquilo que não se pode explicar, ou que não tenham presenciado nenhum evento paranormal ou sobrenatural em suas vidas, exista algum obstáculo em acreditar neste depoimento. Todavia, como disse anteriormente, eu garanto que tudo foi real, pois infelizmente eu passei mesmo por isso tudo que eu vou contar agora. Peço desculpas antes de qualquer outra coisa, porque esta narrativa será um tanto quanto longa, já que vou procurar detalhar minuciosamente tudo o que me recordo sobre o acontecimento em si. Mas não se incomode, pois no decorrer do caso, você perceberá que valeu muito a pena empenhar a sua paciência. Pretendo, dessa maneira, não deixar ninguém com dúvidas ou incertezas sobre as circunstâncias em que eu me encontrei naquela época. Vou começar falando um pouco sobre mim e minha família. Eu nasci e me criei em uma família bastante pobre e humilde. Meu pai trabalhava em uma pequena fábrica de móveis domésticos e, sendo assim, tinha um péssimo salário. O que ele ganhava só dava mesmo para comprar o básico entre os alimentos e as despesas de nossa casa. Minha família não podia se dar ao luxo de ter outros gastos adicionais, como escolas de renome, médicos particulares e coisas assim. Éramos completamente dependentes dos serviços públicos. Mas agora percebo que não posso reclamar da minha infância. Apesar das dificuldades em que vivíamos, sempre tivemos roupas para vestir, comida para nos alimentar e um teto sobre nossas cabeças. Embora eu tenha sido uma criança sem luxos e brinquedos caros, meus pais sempre foram bons e justos comigo, e tudo que eu sou hoje eu devo a eles. E a vida foi naturalmente transcorrendo. Meus irmãos e irmãs foram crescendo assim como eu, e obviamente cada um de nós definiu o que queria fazer na sua vida profissional. Cada um tinha um objetivo e uma meta para a vida. Eu gostaria muito de me formar em Direito, mas o curso, além de demorado, era bem caro, e a minha família não tinha como pagar nem um cursinho para o vestibular, o que diria então uma boa universidade. Nessa época, eu já trabalhava. Eu era frentista em um posto de gasolina. E apesar de trabalhar bem pertinho de casa, eu ganhava muito pouco. E o dinheiro não dava para muita coisa. Mesmo assim, eu me esforçava bastante e estudava até altas horas da madrugada. Até que um dia consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto queria. Assim, se tudo corresse bem, eu seria um advogado e poderia trabalhar na área que eu tinha escolhido. Entretanto, após ter passado no vestibular, eu cheguei à conclusão de que precisaria ganhar melhor, pois os gastos seriam grandes com a faculdade. Assim, comecei a procurar outro emprego, um trabalho que pagasse melhor, ou pelo menos o suficiente
para garantir o pagamento do custo básico do aprendizado de minha nova profissão. Por muito tempo, folheei classificados de jornais, fui a agências de emprego e nada aparecia. Todas as vagas que eu achava exigiam bastante experiência e os cursos especializados que eu não tinha. Sem contar que estávamos no início dos anos 90, com a inflação altíssima e a economia indo muito mal. As vagas oferecidas eram bem poucas e o desemprego assombrava a todos. Ah, mas ele não foi a única coisa que me assombrou. Daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Quando eu já estava perdendo as esperanças, um conhecido da minha família ficou sabendo de uma oportunidade de emprego perto de onde ele morava e avisou aos meus pais. Rapidamente, meu pai me contou. Era uma vaga de emprego um tanto quanto estranha, mas com um salário bem melhor do que o que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me seria muito útil. Nem imaginaria, na época, que esse serviço mudaria totalmente o meu jeito de pensar a respeito do mundo sobrenatural e que deixaria marcas profundas na minha alma pelo resto da minha vida. Você deve estar, neste momento, imaginando que serviço seria esse. Pois prepare-se. Era para ser vigilante de um antigo e enorme hospital abandonado. Havia aqui no meu estado um grande e velho hospital, construído no início do século passado, que devido à sua condição deplorável e ao péssimo estado de conservação, tinha sido interditado e lacrado pelo governo. Ninguém entrava ou saía de lá, com exceção de nós vigilantes e o pessoal do poder público. O problema é que o hospital simplesmente parou de funcionar de um dia para o outro. Redirecionaram os funcionários e pacientes para outros locais e deixaram lá dentro todos os equipamentos e instrumentos já velhos e usados, além de materiais radioativos. Também ficaram arquivos de pacientes e documentos gerais em seu interior. Para impedir os intrusos e afastar os vândalos, era preciso manter pelo menos um vigilante no local de modo ininterrupto. O horário de trabalho era 24 horas por dia, divididos em 2 turnos de 12 horas, das 7 da manhã até as 7 da noite e, obviamente, das 7 da noite até as 7 da manhã, todos os dias da semana. Até que a escala de trabalho era boa, era uma noite sim e outra não. Isso seria excelente para mim, pois eu teria bastante tempo para estudar. Analisei tudo direitinho, pesei os prós e os contras, e embora eu tivesse um pouco de receio desse tipo de serviço, ou seja, lidar com armas, atos de violência, situações perigosas, não vi maiores motivos para não aceitar o trabalho. Então, acabei indo na empresa e me apresentando para a função. O dinheiro e o tempo disponível falaram mais alto, e eu estava precisando muito naquela época. Então, arrumei toda a documentação que me pediram, assinei o contrato e eles marcaram o dia para eu começar. Claro que antes de realmente iniciar as atividades, eu fiz alguns treinamentos sobre táticas de segurança, procedimentos em caso de investida de bandidos, legislação básica, noções de direito criminal e até defesa pessoal. Também tive um rápido curso de tiro e manuseio de armas brancas e de fogo. Os meus instrumentos de trabalho
eram um revólver 38, um cacetete preto de madeira, um cap, um walkie-talkie e, é claro, um uniforme azul escuro com um coturno marrom e uma jaqueta preta. Cheguei à conclusão que o serviço não devia ser tão fácil assim, já que o preparo foi bem rígido. Bom, com tudo pronto, treinamento feito e material de apoio entregue, me agendaram para iniciar no dia 13 de agosto de 1991, em uma terça-feira. Com uma data dessas, eu deveria ter imaginado que viria pela frente. Lembro-me de todos esses detalhes, como se tudo tivesse acontecido ontem. O dia chegou e fui eu para o meu novo local de trabalho. Fui feliz da vida, pensando no quanto eu ganharia a mais em relação ao meu antigo emprego e no tempo disponível que eu teria para me dedicar aos estudos. Ao me aproximar do local, me assustei com o que eu vi. Era um edifício enorme, com vários imóveis anexos ao redor. O prédio principal possuía 8 andares, sem contar o porão. Havia também um grande pátio e um estacionamento, tudo completamente abandonado, com montanhas de lixo por todo lugar. O vigilante que estava lá me mostrou todo o local, mas me disse que o mais importante era vigiar bem o prédio principal, que era onde ficavam as chaves de energia para acionamento da iluminação de todos os outros lugares. Entretanto, a iluminação era bem precária, porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas há muito tempo. Conversando com ele, eu achei estranho um dos seus muitos comentários. Ele me confessou que também era novato no local, pois o vigilante anterior tinha desaparecido misteriosamente. Ele disse que esse colega ficava no turno da noite e que um dia de manhã, quando chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho e nem em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir as contas na sede da empresa. Simplesmente tinha sumido. Registraram até um boletim de ocorrência na polícia sobre o caso. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, mas havia boatos de que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele tinha vindo. Dizem que ele nem recebeu o pagamento. Mas o pior eu ainda não sabia. Ele acabou desabafando comigo e me dizendo que realmente coisas bizarras aconteciam no local. Contou que ele ficava no posto de vigilância, que é bem no meio do pátio, e com isso podia ver o prédio principal todo por fora. E que à noite, principalmente depois de meia-noite, ele ouvia muitos ruídos sinistros nesse prédio, e que via feixes de luz se movimentando nos corredores dos andares mais altos. Ele ficava olhando estarrecido, até que de repente se apagavam. Eu o questionei, perguntando por que ele não ia averiguar a ocorrência, e ele disse que não ia de jeito nenhum. Falou que só estava ali tapando um buraco, já que o outro funcionário tinha sumido. Ele, francamente, me disse: "Não sou eu que vou me arriscar à toa. Quem pode imaginar o que tem nesse lugar esquisito? Te desejo sorte." Depois disso, ele pegou suas coisas, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. E foi assim que eu comecei a executar a minha nova função de vigilante naquele lugar. Foi um baita de um incentivo. No meu primeiro dia de trabalho, já dei de cara
com uma história horripilante. Depois daquilo, eu já fiquei todo arrepiado e cheio de calafrios. E o pior, a noite já havia chegado. O posto de vigilância era uma pequena sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas, uma em cada parede, e uma porta grossa de ferro. Dentro tinha uma mesa com vários acessórios de escritório, como canetas, blocos de papel, grampeador e etc. Também tinha um telefone, um sofá, uma televisão e uma pequena geladeira, até que era confortável. O serviço em si era o seguinte: em alguns lugares do prédio principal e da área externa, havia relógios de ponto para eu registrar a minha passagem em horários pré-fixados. Então, eu tinha os horários de ronda certos para fazer durante toda a madrugada. De dentro do posto, eu podia ver o prédio inteiro, assim como grande parte dos anexos e do pátio. Lá pelas 8h30 da noite, eu comecei a fazer a minha primeira ronda naquele lugar. Entrei, então, no prédio do hospital e fui logo passando pelo corredor principal. Não tem nem como eu descrever a péssima sensação de entrar ali sozinho, ali naquele tipo de lugar. Era tudo meio sombrio, pois só algumas poucas lâmpadas estavam funcionando. A maior parte das salas estava fechada, mas com aquelas janelas de vidro nas portas, dava para ver bem dentro delas. E lá estava eu, passando por diversas escadas e corredores que pareciam não ter fim, de tão compridos que eram. O acesso entre os andares do edifício era feito pelas escadas, já que, obviamente, os elevadores não funcionavam. Estavam muito danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, marcando a minha passagem nos relógios de ponto, posicionados em locais precisos. Mas a pior parte da ronda era quando eu tinha que ir ao subsolo. Lá haviam mais salas, corredores e alguns acessos para o estacionamento. O subsolo era totalmente escuro. Para piorar tudo, lá embaixo também tinha uma sala com uma placa na porta onde estava escrito necrotério. Sim, exatamente o lugar onde deixavam os corpos daqueles que haviam morrido no hospital, quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidamente nesse setor do prédio e subia sempre em disparada. Eu ficava pensando no absurdo que era deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local assim. Qualquer um poderia se esconder ali e pegar de surpresa quem estivesse passando, que no caso era eu. Mas o que eu podia fazer? Esse agora era o meu trabalho e eu tinha que dar conta. Então fiz a minha primeira ronda. Fiquei aliviado quando eu a terminei, e nada de anormal havia acontecido. Dessa forma, voltei para o posto de vigilância, trancando depressa a porta de ferro por dentro. De vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de estranho em algum local do prédio, mas nada, tudo estava tranquilo. Fui fazer a próxima ronda às 11 horas da noite. No decorrer dela, escutei um barulho suspeito nos andares superiores. Parecia que tinha sido no 4º andar. Mesmo com medo, eu fui lá dar uma olhada, claro, com a lanterna em uma mão e o revólver na outra. Nessa altura, eu já estava completamente apavorado com a situação. Entretanto, graças a Deus, eu não vi nada de incomum. Tudo estava bem. Concluí que algum rato derrubou alguma coisa lá. Aquele local era cheio deles.
voltei para o posto e me tranquei de novo. Terminei minhas rondas e a manhã chegou. Além do som que ouvi no quarto andar, não ocorreu mais nada de anormal. Tive minha folga no dia seguinte e na quinta-feira estava de volta, pronto para começar uma nova noite de trabalho. Dessa vez, coisas realmente estranhas começaram a acontecer. A primeira delas foi quando eu estava no posto de vigilância e lá pelas 10h30 da noite eu vi passar, rapidamente, um vulto pela janela. Corri para ver quem era, achando que o local tinha sido invadido por algum intruso, mas não encontrei ninguém. Com todo cuidado, saí com a arma na mão para examinar tudo, e realmente não havia nada ali. Voltei para o posto e fiquei com os ouvidos atentos e os olhos bem abertos. Depois, observando pela janela, vi uma luz acender lá no quarto andar, em uma das salas que havia lá. Avisei a central e subi para averiguar. Quando estava chegando lá, a luz se apagou e não acendeu mais. Examinei o local e desci sem demora. Aquilo me assustou um pouco, mas coloquei na cabeça que devia ter sido algum problema com a velha fiação elétrica. Chegou a hora de fazer a ronda da meia-noite. Levei um baita susto quando cheguei no quinto andar. Olhando para o final do corredor, eu notei uma pessoa parada lá longe, de frente para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava numa área onde a iluminação não chegava. Eu só via o perfil dela. Prontamente, perguntei quem era e ordenei que ficasse parada. Saquei a arma, apontei na direção dela e fui caminhando. Nesse meio tempo, ela se virou e entrou em um outro corredor que cruzava com aquele. Eu até corri, mas quando cheguei lá, não tinha mais ninguém. Examinei todas as salas do andar, uma por uma, e nada. Não tinha como aquela pessoa sair, pois o único acesso era aquele pelo qual eu tinha chegado. Sem encontrar nada, continuei a ronda com mais atenção, com um revólver na mão e o coração batendo a 1000 por hora. Quando eu estava descendo para voltar ao meu posto, novamente ouvi ruídos inexplicáveis nos andares de cima. Como se alguém estivesse arrastando coisas grandes, como armários e mesas. Como sou insistente, voltei lá e mais uma vez não vi absolutamente nada. Porém, quando eu me virei para descer as escadas do andar, vi outro vulto passando entre duas salas. Corri até o local e, como anteriormente, não havia uma viva alma no lugar. A essa altura, eu já estava apavorado e pensando seriamente em pedir reforços à central. Todavia, se eu fizesse isso, a minha imagem como iniciante seria arruinada. Então, decidi ir esperar quieto no meu posto mesmo. Amanheceu e eu fui embora para mais um dia de folga. No sábado, voltei para mais um turno. Logicamente, já comecei o serviço bem preocupado devido aos episódios ocorridos na última noite de trabalho. Quanto mais tarde ficava, mais a preocupação aumentava. Eu até tinha tentado conversar com o meu chefe, sugerindo que ele colocasse mais alguém para trabalhar comigo. Só que ele falou que para esse serviço não era preciso, que bastava um vigilante. Ele quis saber o porquê da minha sugestão, mas eu mudei de assunto e deixei para lá. Eu já estava verdadeiramente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali, afinal?
o que seriam aqueles vultos. E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu. Era mesmo tudo muito assustador. Só de chegar lá, o meu coração já acelerava. Então, comecei a ficar atento para ver se mais algo de estranho aconteceria. Comecei a realizar a minha rotina no lugar. E, inevitavelmente, chegou o momento de fazer a primeira ronda da madrugada. Eu tinha que descer para o assustador subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. Eu nem preciso dizer que, nesse momento, eu estava quase tendo um infarte de tanto medo. Mas eu tinha que ir para registrar a minha passagem por lá. Fazia parte do trabalho. Desci as escadas com a lanterna acesa e o revólver na mão, como se algo ruim já estivesse esperando a minha chegada. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor, após o necrotério, e na saída para o estacionamento. O ambiente estava uma penumbra só. Eu ficava pensando comigo mesmo: onde é que eu fui me meter? Será que vale mesmo a pena tudo isso? Acho que vou desistir. E coisas assim. Fui passando pelo corredor e, quando estava diante da porta do antigo necrotério, que era apenas uma sala com algumas mesas e móveis amontoados nos cantos, eu escutei algo. Era um som que lembrava um gemido abafado e agoniado. Essa sala tinha aquelas portas com janelinhas de vidro, e com isso dava para ver claramente o seu interior. Então eu fui dar uma olhada, de fora mesmo, pois vendo qualquer coisa estranha, eu sairia correndo dali. Então coloquei minha lanterna acesa à frente da pequena janela de vidro, já que, para completar, a sala era uma das que estava sem iluminação. Olhei bem lá dentro e quase não acreditei no que eu estava vendo. Em uma das mesas que estava lá dentro, tinha uma pessoa deitada, com uma vestimenta semelhante a uma camisola branca, como de fato fica um corpo quando está em algum necrotério, esticado e duro. Então eu pensei: eu acho que eu estou vendo coisas. Isso não é possível. Nisso, reuni toda a coragem que eu ainda tinha e, com o meu coração na garganta, batendo as 200 batidas por minuto, eu chutei a porta com tudo, direcionando a lanterna e a arma na direção daquela coisa. Mesmo que ninguém acredite, contarei exatamente o que vi. Aquele corpo começou a se mexer e se levantar. Jamais imaginaria uma coisa dessa proporção. Era como um cadáver em decomposição, com uma cor cinza esverdeado. Tinha olhos vermelhos, como se estivessem acesos, com cabelos ralos e compridos, e unhas enormes, como se fossem as garras de um animal. Aquilo começou a se levantar, virou-se na minha direção e ergueu seus braços, com ossos expostos e muito sangue escuro escorrendo. Mesmo com a arma já na minha mão, eu não conseguia nem disparar. Gritei, virei para trás e quase caí. Saí correndo como eu nunca corri em toda a minha vida. Ainda escutei a porta do necrotério abrindo logo após eu ter passado por ela, mas eu não conseguia nem olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui depressa para a sala de segurança, onde tranquei a porta e todas as janelas. Eu tremia igual a uma vara verde. Usei o rádio para falar com a central, dizendo que eu estava passando muito mal. Bebi cerca de 1 litro de água e deitei no sofá. Depois de alguns minutos,
comecei a sentir dores no peito. Tive um pouco de tontura e estava suando muito. Fiquei ali sozinho, sem saber o que estava acontecendo comigo. Depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central, com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram rapidamente para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase infartando. Perguntaram o que havia acontecido, e eu, mesmo relutando em contar, acabei relatando os fatos para os colegas que estavam ali comigo. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. Perguntei se eles acreditavam em mim. Eles disseram que coisas estranhas realmente aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Acabei passando o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. Naquele dia era meu dia de folga. Então aproveitei para ir até a sede da empresa. A minha intenção era desistir de tudo e pedir demissão. Porém, quando eu cheguei lá, misteriosamente, já haviam alguns documentos me transferindo daquele local de trabalho para um outro. Eu perguntei o porquê e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você. Afinal, ninguém fica muito tempo naquele posto de trabalho mesmo. Dei graças a Deus por isso. Ainda fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho. Depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de acessórios automotivos, onde eu fiquei até me formar. Hoje, sou advogado civil e trabalhista e tenho meu próprio escritório. Sou casado, tenho filhos e sou feliz. Mas nunca, nunca mesmo esquecerei aqueles terríveis momentos que vivi no meu emprego como vigia. Fico imaginando o que seria aquilo que eu vi. Por que surgiu ali? O que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir? E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria acontecido com o vigia que trabalhava lá antes de mim, o qual sumiu? São muitos mistérios, os quais eu nunca descobrirei, e na verdade eu nem quero. Só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu, ou os outros anteriores? Obrigado por ouvirem o meu relato. Segundo caso, o menino do necrotério. Boa noite a todos aqueles que me acompanham aqui no canal Casos para Ouvir no Escuro. Eu sou o Saulo e vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhei no principal IML daqui da região onde eu moro. Eu fui funcionário do Instituto Médico Legal durante quase uma década. Nestes 10 anos que fiquei trabalhando a serviço das ciências forenses do Estado, um sem fim de coisas estranhas aconteceu comigo. Mas teve uma que vai me deixar marcado pelo resto da minha vida. O que aconteceu naquele lugar foi algo totalmente real, e espero que vocês acreditem, pois eu tenho várias testemunhas daquelas ocorrências. Eu mesmo não acreditaria se não fosse por essas mesmas testemunhas. Bom, então vamos ao caso. Houve um dia em que eu recebi um telefonema estranho de um dos meus superiores. A ordem era ir até as instalações de uma conhecida empresa de entregas e logística para fazer a remoção de um corpo. A princípio, pensei que tinham matado uma pessoa dentro da empresa, mas a verdade é que era algo muito mais arrepiante.
Ao chegar no local, as instalações já estavam isoladas e havia a presença de diferentes autoridades de vários níveis do governo. Você poderia dizer que era o cenário de um crime bastante brutal. E ao entrar lá, eu descobri que era exatamente disso que se tratava. Acontece que o pessoal do serviço de encomendas reteve um pacote que vinha de outro estado do país e se destinava àquela cidade em que nós nos encontrávamos. O motivo da retenção é que perceberam que saíam gotas de sangue do pacote. Eles decidiram abri-lo, porque entre as suas políticas de trabalho era proibido enviar carnes de qualquer tipo, pois o transporte desses produtos requer embalagens e procedimentos especiais. Entretanto, quando abriram a caixa, tiveram uma macabra surpresa. Ali, dentro do pacote de envio, estava depositado o corpo esquartejado de um pequeno menino. Minha equipe e eu entramos, recolhemos o pacote e transferimos os restos mortais para o nosso laboratório. Uma vez lá, começamos a realizar as investigações correspondentes e, ao mesmo tempo, continuamos limpando os restos e juntando pedaço com pedaço, até termos o corpo inteiro novamente. Ao longo do procedimento, tiramos fotos que depois serviriam para análises e arquivamento. Assim que terminamos o procedimento, confirmamos que era uma criança do sexo masculino de aproximadamente 6 anos. Este foi um dos casos mais tristes em que eu trabalhei. A verdade é que eu fiquei muito angustiado e eu não conseguia parar de pensar em que tipo de monstro é capaz de fazer uma coisa dessas. Que pessoa horrível é aquela que se atreveu a tratar dessa maneira uma pobre e inocente criança? O corpo tinha marcas evidentes de maus tratos e tortura, e de ter sido morto sem nenhuma compaixão. Entre tantos casos e histórias que tivemos no necrotério, aprendemos que você pode conversar com os cadáveres enquanto realiza o seu trabalho. Geralmente, quando você fala com eles carinhosamente, parece que eles cooperam para finalizar o processo mais depressa e assim serem entregues aos seus familiares mais rapidamente. E neste caso, não foi diferente. Enquanto eu cuidava daquele pequeno corpinho, eu disse-lhe que estava tudo bem agora, que seu sofrimento tinha acabado e que agora ele estava descansando. Também disse a ele para não se preocupar e que logo ele estaria com seus entes queridos e aqueles que o amavam. Terminamos todo o procedimento e colocamos o corpo em uma das geladeiras do necrotério, esperando que fosse identificado e reclamado por seus familiares. Alguns minutos depois, a Marta, uma das minhas colegas, me chamou. Quando eu me aproximei, ela me fez notar um pequeno, mas claro detalhe nas fotos que havíamos tirado. Acontece que nas primeiras fotos, o rosto do menino mostrava uma expressão clara de dor e medo. E na última que tiramos, quando todo o seu corpo estava limpo e recomposto, e depois de termos conversado com ele, como mencionei anteriormente, de alguma forma, seu rosto parecia muito diferente. Ele se apresentava mais calmo e sereno. E até me atrevo a dizer
que ele tinha um pequeno sorriso. Foi algo muito curioso, mas devo compartilhar que isso não é tão estranho para nós, pois não era a primeira vez que notávamos isso em um cadáver. É exatamente como eu expliquei aqui. Entre o pessoal que trabalha nos serviços forenses, é simplesmente considerado que eles podem nos ouvir. Passaram-se os dias e ninguém ia reclamar o corpo da criança. Por isso, infelizmente, os nossos superiores tomaram a decisão de que os seus restos mortais fossem depositados em uma gaveta de concreto comunitária, junto a outros corpos, em qualquer cemitério que tivesse vaga para tal procedimento, e sem qualquer tipo de identificação. Para ser sincero, eu me senti muito mal por isso. Esse garotinho, mesmo depois de ter esse fim tão horrível, não teria sequer um enterro decente, com pelo menos algum tipo de cerimônia e velório. Então, eu não consegui ficar sem fazer nada. Falei com os meus superiores e com algumas autoridades da área que eu conhecia, e depois de cumprir algumas formalidades e preencher a papelada, eu consegui que me entregassem os seus restos mortais. Organizei um funeral completo para ele e o enterrei num jazigo da minha família, como se de fato fosse um parente meu. Fiquei tranquilo ao pensar que esse menino agora poderia descansar em paz. Muitos colegas de trabalho me agradeceram por ter tido esse gesto com a criança, e alguns até me parabenizaram pelo feito. A verdade é que eu não fiz o que fiz para ter todo esse reconhecimento, mas ainda assim eu senti-me muito bem quando me abordaram e me dedicaram palavras gentis. Agora é que vem a parte mais estranha de todas. Eu logo perceberia que não eram apenas os meus colegas que viriam me agradecer por aquela pequena ação. Dias depois do sepultamento, eu comecei a ver uma pequena sombra correndo pelos corredores do meu local de trabalho. Sempre a via com os cantos dos olhos. Ela nunca era muito nítida e parecia estar sempre atrás de mim. No início, eu considerava aquilo apenas como um efeito visual, um produto da minha mente, resultante do meu cansaço durante os longos turnos da noite. Jamais pensei que fosse algo sobrenatural, até um certo dia. Naquela ocasião, encontrei com um dos meus superiores, em um dos corredores que conduzem ao necrotério. Nós nos cumprimentamos rapidamente e cada um entrou em um gabinete diferente. Assim que atravessei a porta e entrei, eu ouvi me chamando pelo nome, em um tom seco e sério. Saulo, vem aqui, por favor. Voltei alguns passos atrás. Fui até a porta da sala onde ele estava e lhe respondi: sim, o senhor precisa de alguma coisa? E ele começou a falar. Saulo, você sabe que não se pode trazer crianças para esse lugar, certo? Essa pergunta me deixou totalmente perplexo. Eu não conseguia entender por que ele estava me dizendo isso naquele momento. Então eu respondi a ele um pouco apreensivo. Sim, senhor, eu sei. Então, por favor, não traga seus netos de novo, ok? Isso foi a sua resposta. Ele sabia muito bem que eu não tenho filhos pequenos e que as únicas crianças da minha família eram os meus netos. No entanto, eu ainda não havia entendido por que ele estava chamando a minha atenção, ainda mais com aquele tom de repreensão. Sendo assim, eu não fiquei calado e me defendi, respondendo a ele, dizendo que os meus netos estavam todos em casa e que ninguém tinha vindo comigo. E ele continuou falando. Bem, não sei se você está mentindo para mim, mas agora mesmo
eu vi um menino passar atrás de você. E eu também já o tinha visto anteriormente, entrando no gabinete contigo. Eu não tinha ideia do que ele estava falando. Ele era um homem que trabalhava muito. Estava sempre cansado e estressado. Então eu pensei que ele poderia ter visto coisas que não existiam. Eu simplesmente mudei de assunto, perguntei sobre outras coisas e deixei aquela história de lado. Mas daquele dia em diante, muitos companheiros de trabalho me fizeram o mesmo questionamento e me disseram que em várias ocasiões eles viam uma criança correndo atrás de mim. Eles viam um menino pequeno andando ao meu lado pelos corredores. Alguns colegas até me disseram que com certeza era o fantasma do garoto a quem eu dei um enterro digno e sagrado. Eu poderia até ter pensado que tudo não passava de uma simples brincadeira muito bem planejada por todos, se não fosse por uma época em que alguns estudantes de um outro estado vieram fazer um curso de aperfeiçoamento para estudar e praticar em nossas instalações. Eles também me garantiram que continuamente viam uma criança andando atrás de mim, aonde quer que eu fosse. Foi aí que eu fiquei ainda mais assustado e comecei a acreditar em tudo, pois esses alunos não sabiam nada sobre o caso daquela criança. Eu tinha certeza de que ninguém tinha contado nada a nenhum deles. Aquele caso, além de sigiloso, era uma história muito triste para que alguém quisesse brincar com ela. E assim se passaram os meses, até anos, e sempre haviam colegas que diziam ter visto aquela criança atrás de mim. A verdade é que depois de tanto tempo, eu já começava a me acostumar com aquilo tudo. Houve um dia em que a Marta, minha companheira de serviço, que naquela ocasião havia me mostrado as fotos do menino e me fez notar que em uma delas ele parecia estar sorrindo, me viu ao longe no corredor e veio falar comigo. Por motivos pessoais, ela tinha parado de trabalhar conosco, mas depois de 3 anos, ela voltou para prestar serviço naquele mesmo IML. Ela vinha me dizer que estava contente por voltar a trabalhar ali com a gente, e quando chegou perto de mim, quase caiu para trás. Assim que ficamos frente a frente, o seu rosto empalideceu. Ela colocou a mão no peito e fez uma baita cara de apavorada. Eu perguntei a ela se estava tudo bem e o que tinha acontecido para ela estar daquele jeito. E a sua resposta me surpreendeu muito. Assim ela falou: "Olha, desde que eu voltei para cá, vários companheiros me disseram que viam uma criança atrás de você. E eu não sabia se acreditava ou não. Mas agora, quando eu estava vindo para falar com você, eu vi também. É um garotinho que fica andando atrás de você, seguindo seus passos. Eu sei quem ele é. É a criança que você cuidou daquela vez. Você se lembra da criança que chegou desmembrada? Aquela mesma que você foi enterrar como se fosse um parente seu? É ele. Eu vi as fotos dele. É ele mesmo. Eu o vi naquele exato momento e agora sei que tudo é verdade." Marta jamais iria brincar com algo assim. Ela sempre foi bem séria e muito profissional em seu trabalho. Ela jurou que era tudo verdade e que era aquele mesmo garotinho que já me acompanhava por mais de 3 anos. Sabe, aquela criança nunca fez nada de mal comigo. Nunca fez nada para me assustar e nunca fez nenhum tipo de travessura. Ele estava perdido e eu era a sua única companhia. Eu agora entendia tudo muito bem. Ele provavelmente estava querendo zelar por mim durante todo aquele tempo e, além disso, devia ser muito grato por eu ter cuidado dele com carinho e tê-lo enterrado com toda a dignidade possível.
Só que, nesse momento, eu também cheguei à conclusão que já era hora dele ir descansar. Então, tomei a decisão de ir até o túmulo onde os restos mortais da criança repousam, em seu aniversário, ou, para ser mais honesto, no dia que eu considero como seu aniversário, que é a data em que os seus restos mortais chegaram no necrotério. E, bem, uma vez lá, em seu túmulo, eu comecei a falar com ele calmamente, com muita gentileza e respeito, mas também com muita gratidão. Meu filhinho, muito obrigado por tudo. Agradeço muito por você ter estado comigo nesses últimos anos, cuidando de mim e me acompanhando. Mas agora é hora de você descansar e seguir seu caminho em direção a Deus. Vá em frente, vá descansar. Bom, posso dizer que, curiosamente, a partir daquele dia, meus colegas nunca mais viram a criança andando atrás de mim pelas instalações. Acho que, finalmente, aquele garotinho encontrou o descanso eterno que tanto merecia e agora está com Deus.